Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a nossa sexta aula de anatomia seccional, né? Já estamos aí quase no meio aí da nossa disciplina, tá? Começamos semana passada, mas já estamos aí já avançando bem, né? Hoje, gente, antes de nós começarmos, deixa eu já deixar algumas coisas meio claras com vocês aqui. Compartilhar com vocês o horário. É que eu estou vendo que tem algumas dúvidas que continuam sendo meio resistentes no nosso grupo lá. E, claro, meu papel aqui é esclarecer essas dúvidas para vocês, né? Mas, de certo modo, são coisas que eu já falei algumas vezes, tal, né? Aqui vocês vão ter novidades, tá? Em relação ao que vai acontecer na próxima semana, nas próximas semanas, tá? Mas mesmo assim, já vou deixar meio claro aí, deixar registrado para vocês também. E caso tenham dúvidas, me procurem, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, até o momento, até o final do mês de fevereiro, ou seja, até o dia 27 de fevereiro, que é a próxima quinta-feira, nós teremos somente aulas gravadas. Vou falar mais uma vez. De novo, por conta da minha escala de trabalho, que eu estou trabalhando à tarde, né? Eu trabalho das 2 da tarde às 10 da noite. E as minhas folgas, elas são numa escala 6 por 1. Eu não sei quantas vezes que eu já falei para vocês aí sobre isso em aula e sobre isso no grupo. Mas vamos, né? Alguns ainda não entenderam, então tem que repetir sobre isso. Perdoem gente que já entenderam, tá? Mas vamos lá. A minha escala é 6 por 2, ou seja, é uma escala rotativa. Eu não consigo estar com vocês aí no mês de fevereiro todo, né? O mês de fevereiro é muito curto. Então, as folgas que eu tive foram de sexta e sábado, sábado, domingo, domingo e segunda. Essas foram as minhas folgas. E aí, no começo do mês, ainda teve um dia que foi o dia 4 que eu postei a prova para vocês e eu já estava trabalhando, tá? Então, vamos lá. Mês de fevereiro eu não consegui entrar ao vivo com vocês, diferente do mês de março, tá? Então, todas as aulas do mês de fevereiro foram gravadas, beleza? Professor, mas eu vou sair prejudicado? Não. Por quê? Vamos lá, entender as próximas semanas aqui. Próxima semana, primeira semana de março, nós teremos o carnaval. 3, 4 e 5. 6 e 7 não tem aula, tá? Então, nem os dias de carnaval, nem quinta e sexta-feira, beleza? Retornando do carnaval, eu vou entrar em todas as aulas ao vivo com vocês, tá? Então, nós não teremos aulas gravadas nessas semanas aqui. As próximas uma, duas, três, quatro, 5 aulas serão ao vivo. E aí, aqui, gente, dia 28, a coordenação colocou revisão e prova. Não farei isso no dia 28, eu farei somente a prova. Por quê? Eu consigo lidar com o conteúdo com vocês nas, entrando março, nas próximas 5 aulas que vocês terão pela frente, tá? O conteúdo é extenso, mas ainda assim eu consigo dar uma enxugada e consigo tratar sobre tudo que eu preciso tratar com vocês até o dia 27. Por quê? Porque além disso, eu estou com a turma de mamografia também, tá? Combinado entre professor Bruno e a coordenação, e acredito que eles tenham passado para vocês. Caso não tenham passado essa informação e vocês sentirem o desejo de, não está certo, conversem com a coordenação da escola. Eu não consigo ficar atendendo o celular quando vocês me ligam, tá, gente? Eu trabalho, eu tenho uma vida, eu atendo vocês no, no máximo que eu posso. Se vocês mandarem uma mensagem para mim, não tem problema. Vocês podem mandar mensagem, eu vou responder no tempo que eu puder, tá? Mas eu não vou atender ligações de vocês. Beleza, gente? Só para deixar isso bem claro, tá? Minha conexão caiu aqui, não sei por quê. Deixa eu ver se reconecta aqui. Só um minutinho, tá, gente? Opa, tô de volta aqui. Então, gente, só para deixar bem claro, tá? Mais uma vez, não adianta me ligar. Eu não vou atender ligações de vocês. Eu posso responder mensagens, mas eu não vou ficar atendendo ligação de vocês, tá? Porque não é meu papel. Meu papel é
resolver as coisas enquanto nós estamos na aula, eu deixo disponível o celular para vocês para que vocês possam tirar uma dúvida pontual ou outra. Mas eu não sou um funcionário de dentro da escola, não tem como resolver questão de acesso, eu não tenho como resolver nada fora as aulas. Eu posso, de repente, vez ou outra, para ajudá-los, eu posso mandar um material no particular, porque em uma aula vocês não conseguiram acesso. Mas eu não tenho condições de fazer isso em todas as aulas. Não adianta insistir, tá, gente? Não adianta insistir. Não vou mudar minha postura em relação a isso. Combinado que eu tenho com a coordenação. Inclusive, a coordenação acha que eu nem deveria ter disponibilizado meu celular para vocês, tá? Mas eu, por política, eu acho que, né, eu preciso ser um professor acessível para vocês. Farei o que estiver ao meu alcance no tempo que me for permitido. No tempo que não for permitido, desculpa, gente, mas eu não tenho. Eu preciso falar sobre isso porque ainda existe, né, existem situações em que estão fugindo do controle, tá? Então, por favor, respeitem o tempo, respeitem o meu desejo de não atender ligações. Tratarei as dúvidas, vocês podem mandar mensagem no particular, gente, não tem problema. Mas eu não vou parar de fazer as coisas que eu estou fazendo para atendê-los por telefone. Beleza, gente? Então vamos lá. Dito isso, mês de março, nós vamos ter uma configuração diferente nas aulas. Então, ó, vou entrar ao vivo com vocês, dia 11, 12, 19, 20 e 27, para que na prova vocês estejam preparados para esse grande dia, tá? Dia 27 eu pretendo dar uma revisão para vocês aqui. O que que vai acontecer nesses dias que eu entrar ao vivo com vocês? 11, 12, 19, 20 e 27. Estou com a turma de mamografia, tá? Ah, infelizmente, é um acordo que, né, que eu precisei fazer com a escola para atendê-los e a escola também para atender as duas turmas, né? A professora que daria aula para vocês, não sei o que aconteceu, então eu tive que abraçar as duas turmas, mas com essas condições, tá, gente? Então vamos lá. Nesses dias que eu entrarei ao vivo com vocês, eu vou entrar com vocês das 19 às 20h20, bom? Das 19 às 20h20, com conteúdo dado. Então, eu vou passar conteúdo para vocês. Talvez seja um conteúdo um pouco mais enxuto, tá? Por conta do tempo, mas ainda assim eu passarei conteúdo para vocês. Por quê? Porque eu farei um intervalo das 8h20 às 8h40. Quando for 8h40, eu preciso entrar com a turma de mamografia, tá? Porém, gente, eu não deixarei vocês sem atividade nenhuma, tá? Eu vou passar esse tempo, essa 1h20 com vocês, em aula ao vivo. Aí vocês fazem um intervalo de 20 minutos. Quando vocês voltarem desse intervalo, eu vou passar um exercício, vou passar um vídeo para vocês assistirem, vou passar alguma atividade para que vocês tenham aula até pelo menos próximo das 10 da noite, tá? Vocês se mantenham ocupados até as 10 da noite. Beleza, gente? É uma condição atípica, não deveria ser dessa forma, mas foi o que aconteceu, o que apareceu, é a melhor forma que nós tivemos aí para não deixar de atender as duas turmas. As duas turmas estão em andamento, não tinha como, vamos ah, adiar o início de uma, adiar o início da outra, para não prejudicá-los, então. A coordenação me pediu para que eu fizesse dessa forma, tá? Então, eu vou entrar ao vivo com vocês, com a turma de tomografia no mesmo dia, sendo que com vocês das 19 às 20h20. Beleza, gente? Eu acho que não tem dúvida sobre isso, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, né, depois de tantas explicações, por favor, entre em contato. Agora, me perdoem por esse disclaimer um pouco mais longo aí, que eu precisei gastar um tempinho do início da aula. E vamos para o que interessa, vamos para o assunto da aula de hoje, tá? Deixa eu só descompartilhar essa tela, né? Parar de apresentar. E vamos falar um pouco aqui hoje sobre sistema respiratório. Vamos lá. Beleza. Falando sobre sistema respiratório. A respiração é uma das características básicas dos seres vivos. Consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e a eliminação do gás carbônico resultante de oxidações celulares, enquanto que sangue é um elemento intermediário entre as células do organismo e o meio, servindo como condutor de gases entre eles, tá? O pulmão é um órgão respiratório por excelência, embora, para facilitar a condução do ar, se desenvolvam órgãos especiais que promovam o rápido intercâmbio entre o ar e o sangue.
o sistema respiratório é constituído por esse conjunto de órgãos. Então vamos lá, gente. Falando basicamente sobre, né, dando essa breve introdução sobre sistema respiratório. O que que acontece? O nosso sistema respiratório tem uma função básica: trazer oxigênio para dentro do organismo, para que esse oxigênio seja distribuído para todas as nossas células e expulsar dióxido de carbono, né, para o ambiente externo, proveniente das nossas queimas, do nosso catabolismo, beleza? Então, como que nós trazemos esse oxigênio para dentro do nosso organismo? Através da nossa inspiração, ou seja, aquela fungada no ar bem, né, bem com vontade faz com que nós traz, tragamos, né, que nós trazemos o ar para dentro do nosso organismo. Esse ar ele vai ser dividido, né, e vai ser quebrado em pequenas moléculas de oxigênio até chegar às nossas células, beleza? Quem faz o transporte de oxigênio para as nossas células? O nosso sangue. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho como que funciona a irrigação dos nossos pulmões, que tira esse oxigênio de dentro dos nossos alvéolos pulmonares, leva para as nossas células e volta carregado de gás carbônico para expulsar para o meio. Beleza? Nesse meio tempo, né, nesse monte de coisas que eu falei para vocês, nós temos alguns órgãos auxiliares que farão o seu, que desempenharão o seu papel na respiração. Vamos lá. Vamos lá. Divisões do sistema respiratório. Nós vamos ter aí na primeira parte do nosso sistema respiratório as nossas vias aéreas superiores, ou seja, a parte de cima das nossas vias aéreas, tá? São constituídas por órgãos tubulares, cuja principal função é a de conduzir o ar inspirado, filtrando-o, aquecendo-o e umidificando-o para facilitar o processo de troca gasosa, bem como conduzir o ar a ser expirado, eliminando assim o dióxido de carbono. Então, basicamente, gente, função das vias aéreas superiores. Você respira, aquele ar, ele é consequentemente, né, por conta de poluição e tudo mais, ele é cheio de impurezas. Muitas vezes ele é ressecado por conta do aquecimento que nós estamos sofrendo no nosso planeta, né? O que que vai acontecer? As nossas vias aéreas superiores vão filtrar esse ar, ou seja, vão eliminar as impurezas, vão aquecê-lo de modo que ele possa entrar quentinho dentro do nosso organismo e umidificá-lo para que ele não prejudique as nossas paredes internas, beleza? E aí, desse modo, ele vai levar para dentro e trazer para fora o dióxido de carbono, tá? Das vias aéreas superiores fazem parte o nosso queridíssimo nariz, tá? Cavidade nasal logo atrás, beleza? Aí nós vamos ter a faringe, dividida aí entre nasofaringe, que é a parte mais próxima do nariz, orofaringe, que é a parte mais próxima da boca, e a laringofaringe, que já desce aí, né, que já vai sentido a nossa garganta e a nossa traqueia, tá? Além de condutores de ar, a cavidade nasal, a faringe e a laringe cumprem as funções olfatórias de via de condução de alimento e de fonação, respectivamente. Ou seja, o nosso sistema respiratório, além de promover a respiração, promove também condução de alimento e fonação, ou seja, nós conseguimos emitir sons e falar por causa das nossas vias aéreas superiores, tá? Outros animais não tem a nossa, as vias aéreas desenvolvidas como a nossa, e aí eu caio numa contradição se eu falo que elas são bem desenvolvidas, porque existem animais que se comunicam melhor do que o ser humano, tá? Então, nós precisamos entender que nós temos um desenvolvimento adaptado para as nossas condições. Não significa que nós, seres humanos, somos animais melhores do que os outros, só porque falamos, só porque cozinhamos a nossa própria comida, só porque acasalamos quando temos desejo, tá? Então, percebam, gente, que a nossa realidade permite que a nossa cavidade nasal tenha outras funções além do que transportar oxigênio para dentro do nosso organismo. Beleza? Vamos seguir aqui. Descendo, né, mais para baixo, redundantemente falando aí descer para baixo, né? Nós temos as nossas vias aéreas inferiores, tá? Elas começam ali no terço inferior da traqueia. Então, se nós dividimos a nossa traqueia em três,
a terceira parte mais embaixo, aí mais inferior, nós temos o início das nossas vias aéreas inferiores. Elas se iniciam aqui na traqueia e vão até os nossos alvéolos pulmonares, que são algumas bolinhas que estão lá na ponta dos brônquios e dos bronquíolos, tá? Essas vias aéreas vão passar aí por brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos terminais, respiratórios e ductos alveolares. Então, essas aqui são as estruturas que farão parte das nossas vias aéreas inferiores. E aí nós temos aqui divisão dos nossos pulmões, aqui nós falaremos sobre isso, né? A traqueia, brônquios, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. E aí nós vamos perceber que o nosso pulmão direito é diferente do nosso pulmão esquerdo, bem como as árvores brônquicas também terão diferenças anatômicas entre uma e outra. Daqui a pouco falaremos sobre isso, tá? Lobo superior e lobo inferior no pulmão esquerdo, tá? Bem como aí a pleura pulmonar, que é essa capa que reveste os nossos pulmões, os bronquíolos, que são essas terminações menorzinhas aqui dos nossos brônquios, e os alvéolos, que são ali uns saquinhos de ar que ficam lá no final dos bronquíolos, quase que microscopicamente acomodados. Beleza? Vamos lá. Nas divisões do nosso sistema respiratório, nós vamos ter aí a zona condutora e a zona respiratória. Zona condutora basicamente conduz o ar inspirado até a porção respiratória. Então, o que que nós vamos ter aí de porção de zona condutora? Ela vai começar lá no nosso nariz e vai até os bronquíolos terminais. Então, ó, nariz tá aqui para cima, aí nós vamos ter cartilagem da laringe, traqueia, brônquios pulmonares, sendo que o brônquio primário direito ele é mais ah, verticalizado, o brônquio primário esquerdo ele é mais horizontalizado. Aí nós vamos ter aqui do tronco dos brônquios aqui nós vamos para os galhos, né, que são os brônquios secundários, pequenos galinhos aí que são os brônquios terciários e os bronquíolos que são aqueles galinhos bem fininhos da nossa árvore brônquica, beleza? Lembrando que a zona condutora leva o ar para a zona respiratória. Qual é a função da zona respiratória? É constituída pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos pulmonares, onde acontecem as trocas gasosas. Ou seja, todo o processo de nós inspirarmos e expirarmos tem o seu clímax na hematose, ou seja, nas trocas gasosas que acontecem aqui nos nossos alvéolos pulmonares, tá? Então, ó, zona condutora leva até essas pequenas bolinhas, esses pequenos saquinhos de ar que vão receber muitas moléculas de oxigênio e vão distribuir muitas moléculas de gás carbônico para serem expulsas, tá bom? E voltando para as nossas vias aéreas, vamos falar um pouco de cada uma das partes, tá, gente? Boca e nariz. A boca participa do sistema respiratório, dado que tem a necessidade de liberar o ar interno durante a fala. Ou seja, quando nós estamos falando, nós estamos respirando. Uma coisa importante para vocês fazerem uma associação, né? Não sei se alguns de vocês já participaram de corais, né? Ou como vocalista de alguma banda, seja de pagode, de rock, o que seja, tá? O músico profissional, normalmente, ele precisa programar a respiração, tá? Principalmente o vocalista, né, do grupo, da banda, o coralista, quem quer que seja ali, que seja relacionado ao canto. Ele precisa programar a respiração para quê? Para que a música não fique feia e para que ele consiga conciliar a respiração com a fala ou canto, tá? Então, todas as vezes que nós estamos falando, cantando, nós estamos expirando, ou seja, nós estamos distribuindo gás carbônico para o ambiente, tá bom? Enquanto que o nariz é o órgão que comunica o meio externo ao interno, ou seja, vai ter a mesma função de levar o ar e trazer o ar, tá? Só que existem algumas literaturas, né, que vão falar que nós precisamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca, tá? Então, dependendo aí da prática, pode ser feito dessa maneira, tá? As fossas nasais iniciam-se nas narinas e se estendem até a faringe.
dividindo-se por uma parede cartilaginosa chamada de septo nasal. E aí tem gente que tem desvio nesse septo, tá? E aí tem dificuldades para a respiração, roncos e tudo mais. A inspiração, condução do ar para dentro, filtra as impurezas do ar, possibilitando que este chegue mais limpo aos pulmões, tá? Lembra que eu falei para vocês que uma das funções das, da- das vias aéreas é filtrar o ar? Nós temos pequenos pelinhos aqui que vão ser responsáveis por prender as impurezas que estão no ar e mandá-lo, enviá-lo mais limpo para o interior do nosso corpo, tá? É um processo que ocorre porque no interior das fossas nasais encontram-se os pelos do muco, conforme eu falei com vocês, tá? O muco é a secreção da mucosa nasal, vulgo catarro ou ranho, tá? Cuja função é reter as substâncias do ar, manter a umidade da mucosa e aquecer o ar, facilitando o desempenho dos outros órgãos. Beleza, gente? Então, nós temos muitas vezes aí numa gripe ou num resfriado essa condição de ficar com o nariz escorrendo, que nós precisamos manter as nossas vias aéreas bastante lubrificadas, tá? Para que nós tenhamos a proteção do meio externo para o meio interno. Beleza? Vamos seguir aqui. Faringe é um tubo muscular associado a dois sistemas, sendo eles o respiratório e o digestório, situando-se posteriormente à cavidade nasal, cavidade da boca e a laringe, o que faz com que ela seja dividida em três partes. Como eu já falei para vocês, parte nasal, também chamada de nasofaringe, parte oral ou orofaringe, parte laríngea ou laringofaringe. Tá fácil e bem explicadinho nessa imagem aqui, beleza? Vamos seguir. Faringe. Na parede lateral da nasofaringe existe uma comunicação desse tubo com a orelha média, ou ouvido médio, tá? Chamado de ósseo faríngeo. Então, uma observação, né, para vocês aqui, ó, chamada de ósseo faríngeo da tuba auditiva, que na sua extremidade medial, revestida por uma cartilagem chamada de torus tubário, que visa minimizar a entrada de corpos estranhos no pavilhão auditivo. Então, gente, com observação, todas as nossas cavidades faciais, elas estão interligadas, tá? Ouvido interligado a nariz e boca, boca e nariz interligadas ao ouvido. E aí, gente, uma observação que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. Quando eu era bastante criança, né, eu tive uma prima, tive não, tenho, né, ela está viva até hoje, mas ela não sofre mais essa condição. Ela nasceu com fenda palatina, tá, Juliana? Hoje ela tem 30 anos, né, tá bem, fez cirurgias plásticas e tudo mais, mas ela tinha fenda palatina. E aí, por conta dessa abertura que ela tinha no palato duro dela, muitas vezes o alimento que ela consumia, né, leite materno e tudo mais que ela consumia, saía pelos ouvidos ou até mesmo pelos olhos. Tá? Então, assim, é uma situação triste de relatar, né? É lógico, ela passou por isso, já vive muito bem, graças a Deus, em relação a isso. Mas para vocês entenderem que existe uma ligação, né, entre as diversas estruturas, entre as diversas aberturas que nós temos na nossa face, tá? Nessa região também se pode encontrar uma estrutura anatômica cuja função é a proteção de proteção chamada tonsila faríngea, que após episódios repetitivos, inflamações e se hipertrofia, aumentando o- de tamanho e dificultando a passagem do ar, sendo chamada nesse momento de adenoide ou carne esponjosa. E as tonsilas faríngeas são esses pontinhos aqui pintados de verde nessa belíssima imagem do Ken Han, tá? Então, muitas vezes aí, depois de algumas inflamações, isso aqui incha demais e dificulta a respiração, principalmente na hora de dormir, tá bom? E aí faz com que a pessoa ronque. Laringe. Laringe é um órgão tubular situado no plano mediano e anterior ao pescoço. Além de via aérea, é também um órgão da fonação, ou seja, toda a mágica da nossa fala acontece aqui, já que aqui nós temos as pregas vocais, tá? Situa-se anteriormente a faringe e é continuada diretamente pela traqueia. Então, ó, faringe desce aqui, a traqueia são esses anéis cartilaginosos que nós já veremos nos próximos slides, tá bom? Esqueleto da laringe. O esqueleto da laringe é cartilaginoso, possuindo as cartilagens cricóidea, tireoidea, aritenoidea e epiglótea. A tireoide, a maior delas, é constituída por duas lâminas que se unem anteriormente para formar a proeminência laríngea.
tá? E aí, se vocês observarem bem, essa tireoide lembra-nos de tireoide, tá? É aqui que a tireoide, a glândula tireoide, ficará acomodada aqui, tá bom? E aí, gente, mais um puxão de orelha, hein? Quando vocês falarem sobre um problema de tireoide sendo hipotireoidismo ou hipertireoidismo, e alguém falar sobre, eu tenho tireoide, vocês corrijam essa pessoa, porque todos possuem tireoide, a não ser que façam uma cirurgia de extração dessa tireoide, tá? Mas no primeiro momento todo mundo nasce com tireoide. O que as pessoas desenvolvem são hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são problemas relacionados à glândula tireoide, tá? Outra coisa importante nós visualizarmos aqui é o osso hioide, que é o famoso pomo de Adão ou gogó, tá? Esse osso aqui que em nós homens ele é um pouco mais proeminente, beleza? E aqui nós, nessa bela imagem, nós temos aqui a representação do esqueleto da laringe com todas as suas estruturas, beleza? Vamos seguindo aqui, tá? A cartilagem cricóidea é ímpar, tem forma de anel, limitando inferiormente a laringe. Olha ela aqui, ó, cartilagem cricóidea. Cadê ela aqui? Cadê? Tireoidea. A cricóidea tá aqui, ó, mais ou menos aqui, nessa região aqui, tá? Isso, nessa região aqui. Enquanto que a cartilagem aritenoidea é par e posterior, apresentando-se na forma piramidal e articulando-se inferiormente com a cartilagem cricóidea. A cartilagem epiglótica ímpar e mediana é uma cartilagem importante, pois impede a passagem de líquidos e sólidos para as vias respiratórias. As cartilagens cuneiformes e corniculadas completam o esqueleto da laringe. Então, gente, basicamente, deixa eu voltar aqui só para mostrar uma representação para vocês. Vamos lá. Deixa eu voltar na minha câmera aqui para apresentar uma. Estou tomando minha água para me hidratar, mas para exemplificar uma situação para vocês. Toda vez que eu tomo água, o que que acontece? Eu tenho a minha epiglote, né? Lembra que eu tenho traqueia, né? A traqueia e o esôfago, eles estão ali, um na frente do outro, tá? O que que vai acontecer? A minha epiglote, todas as vezes que eu for respirar, ela fecha a passagem do esôfago e deixa que o ar vá para a traqueia. Em contrapartida, todas as vezes em que eu vou me alimentar, o que acontece? A epiglote se movimenta e faz com que o alimento caia diretamente no esôfago e não caia nas vias aéreas na zona condutora. Beleza? Então, basicamente, esse é o funcionamento da epiglote. Vamos voltar aqui. Ah, beleza, essa parte que eu já passei para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a laringe, tá? Na anatomia interna da laringe, observa-se a presença de uma fenda anteroposterior que leva a uma pequena invaginação no ventrículo da laringe, que é limitado superiormente pela prega vestibular e inferiormente pela prega vocal. Ó, a prega vocal aqui, ó, que eu falei para vocês, responsável pelo nosso aparelho fonador. O espaço que vai do adito da laringe, ou seja, a abertura da laringe até a prega vestibular, é chamado de vestíbulo da laringe, já que o espaço aéreo compreendido entre as pregas vestibular e vocal é conhecido como glóteo, tá? As pregas vocais são constituídas pelo ligamento e músculos vocais e o espaço existente entre elas é denominado rímel glótico. As pregas vestibulares possuem função protetora. Então, gente, basicamente o que acontece? O ar passa por aqui e toda a parte de formação de palavras, né? Formação de sílabas e letras, vai acontecer na interação da passagem de ar pela glote, pela laringe, movimentação da boca e nariz. Por quê? Porque existem palavras que são mais anasaladas, existem palavras que são mais vocalizadas, tá? Então percebam que nosso aparelho fonador ele é bastante complexo, né? Apesar de ser pequeno, beleza? Seguindo aí, chegamos na traqueia. A traqueia inicia-se na região cervical, situada anteriormente ao esôfago, ou seja, a traqueia está na frente do esôfago.
localizada no mediastino superior. Como se pode observar na figura ao lado, né, no caso, trata-se de uma estrutura mediana composta anteriormente por anéis cartilaginosos unidos entre si por ligamentos anulares, visando impedir um possível colapso do tubo aéreo. A parte posterior da traqueia possui uma parede membranácea constituída principalmente por músculo liso e tecido fibroelástico. A traqueia bifurca-se, dando origem aos brônquios principais, direito e esquerdo. O local da bifurcação da traqueia chama-se carina. Então, vamos lá, gente. Isso aqui, ó, tudo anéis cartilaginosos. Chega aqui, ó, nessa divisãozinha aqui, nós temos a carina, tá? Da carina, nós vamos ter a bifurcação dos ramos, né, das árvores brônquicas, direita e esquerda, como eu falei, direito mais verticalizado, esquerdo mais horizontalizado, tá bom? E ele é um pouquinho mais comprido também, tá? Então, essa é a definição da nossa traqueia. Brônquios e bronquíolos. Então, vamos pensar nos brônquios aí agora. Os brônquios, na verdade, eles são dois principais, sendo o direito e o esquerdo, tá? Eles são responsáveis pela ligação da traqueia com os pulmões. Então, lembra, zona condutora, o ar passa por aqui e vai cair aqui nas duas divisões, sendo brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo, tá? Eles são compostos aí basicamente do mesmo material que a cartilagem, ou seja, anéis fibrocartilaginosos ou cartilaginosos, tá? Tecido mais fibroso, algumas fibras musculares, tem mucosa aqui dentro, tá? E glândulas também responsáveis aí pela produção principalmente de muco, tá? Como eu falei para vocês, né, o brônquio principal esquerdo, ele é mais longo, mais horizontal, porém ele é mais fininho, enquanto que o direito ele é mais vertical, mais grosso, porém mais curto, tá? E aí uma curiosidade, todas as vezes que existe a inserção de corpos estranhos aí, o que que vai acontecer? Normalmente ele penetra no caminho mais curto, tá? Então, por exemplo, aquela criança abençoada que coloca um feijão no nariz, feijão em parar principalmente dentro dos brônquios, do brônquio direito e não do esquerdo, tá? Por quê? Porque o caminho dele é mais facilitado, beleza? Ainda continuando aí sobre brônquios e bronquíolos, tá? Os brônquios principais entram nos pulmões na região chamada de hilo pulmonar. Ao atingirem os pulmões correspondentes, os brônquios subdividem-se nos brônquios lobares. Os brônquios lobares são tubos aéreos que apresentam as mesmas características morfológicas que os brônquios principais, tendo como função ventilar os lobos pulmonares. O pulmão direito, conforme eu falei para vocês, vai possuir aí três lobos, tá? E, consequentemente, três brônquios lobares. O superior, o médio e o inferior. E eles são, gente, anatomicamente, assim, se você pegar uma peça anatômica, né? Pegar um pulmão de um cadáver, você vai ver essas divisões aqui bem definidas, beleza? Enquanto que o pulmão esquerdo, ele tem somente duas divisões, sendo o superior e o inferior, beleza? Aí mais algumas informações aqui, ó. Nós temos essa capa revestindo aqui o pulmão chamado de pleura, tá? Então nós temos todo o parênquima pulmonar, os lobos pulmonares, tá bom? E aí entre a capa chamada de pleura e o pulmão propriamente dito, entre aspas, né, nós temos o líquido pleural. Logo abaixo, ó, que nós temos aqui, ó, diafragma, tá? Músculo diafragmático responsável aí pela respiração, tá bom? Vamos seguir. Os brônquios lobares subdividem-se em brônquios segmentares, cada um desses distribuindo-se a um brônquio, a um segmento pulmonar. Sua função é ventilar os segmentos bronco-pulmonares. São nomeados de acordo com o respectivo segmento bronco-pulmonar em que atuam. Os brônquios dividem-se, respectivamente, em tubos cada vez menores, chamados bronquíolos. Então, ó, lembra lá, traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, aí nós vamos ter as subdivisões aí que são as, as, os brônquios segmentares, né? E, consequentemente, nós vamos para os bronquíolos, que são os tubinhos mais fininhos que nós temos aí na nossa árvore brônquica, tá?
As paredes dos bronquíolos contêm músculo liso e não possuem cartilagem. Os bronquíolos se ramificam repetidamente em tubos ainda menores, chamados de bronquíolos terminais. É nesse tubo aéreo que termina a chamada zona condutora do sistema respiratório. Ou seja, zona condutora, gente, é toda essa região até chegar aqui. A zona respiratória basicamente vai ser isso aqui, onde haverá a troca gasosa, tá? E aqui nós vamos ter os alvéolos pulmonares, que são pequenos saquinhos, onde ocorrem as trocas gasosas. Lembra que eu falei para vocês como que chega essa troca gasosa? Ó, vamos lá. O que está representado em vermelho aqui, ó, sangue rico em oxigênio, beleza? O que está representado em azul é o sangue rico em gás carbônico. Ou seja, sangue rico em oxigênio passa por aqui, ou seja, ele é drenado desses alvéolos pulmonares e levados para todo o corpo. Chegando em todas as células, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí algumas veias, artérias, capilares, que vão retirar o gás carbônico, né, ou dióxido de carbono, e vão trazer através dessas veinhas aqui, né, pintadas de azul, vão trazer para esses sacos alveolares, que consequentemente escaparão aqui, fazendo o caminho reverso da respiração, conforme expliquei para vocês aqui agora, tá bom? Vamos seguir. Os bronquíolos respiratórios são tubos aéreos que já apresentam nas suas paredes a presença de alvéolos, portanto, onde ocorre a essa altura as trocas gasosas, ou hematose. Os bronquíolos respiratórios, por sua vez, se subdividem em diversos ductos alveolares. Da traqueia até chegar aos ductos alveolares, o ar passa por cerca de 25 divisões, ou seja, é divisão a dar com pau, tá, gente? Nós vamos do ar que chega, por exemplo, se nós tivermos aí uma pequena molécula de oxigênio que entra inteira dentro do nosso organismo, ela vai se subdividir pelo menos 25 vezes até chegar nos alvéolos pulmonares. É muita coisa, né, gente? Então, essas moléculas elas vão sendo quebradas cada vez mais para que elas cheguem cada vez mais puras e limpas dentro dos nossos pulmões. Beleza? Aí vamos falar sobre os alvéolos agora, né? Os alvéolos, né, em torno da circunferência dos ductos alveolares encontram-se numerosos alvéolos e sacos alveolares. O alvéolo é uma invaginação caliciforme, acho que é calciforme aqui, tá? Revestida por epitélio escamoso simples e sustentada por uma fina membrana basilar elástica. Sacos alvéolos são dois ou mais alvéolos. Sacos alveolares são dois ou mais alvéolos que compartilham uma abertura comum. Então, ó, cada duas bolinhas dessas aqui são chamadas de sacos alveolares. E aí, como eu falei para vocês, é aqui que a mágica da hematose acontece. Tudo, né, que chega por essas veias vermelhinhas aqui, representam aqui a chegada do oxigênio, tá? Ou seja, chegada não, desculpa. A saída do oxigênio, ou seja, o oxigênio, as moléculas de oxigênio estão todas aqui. Elas vão sair dos sacos alveolares por essas veias representadas em vermelho, e ar rico em gás carbônico vai chegar nos sacos alveolares por meio dessas veias representadas em azul, tá? E aí ele vai fazer, como eu falei para vocês, o caminho inverso. Vai passar aqui pelos bronquíolos, brônquios principais, traqueia, vias aéreas, ambiente externo. Beleza? Olha eles aí, pulmões, né? Muitas vezes a gente acha que os pulmões são os órgãos mais importantes do sistema respiratório, mas a gente acabou de ver que não é bem assim que funciona as coisas. A mágica toda mesmo acontece nas estruturas menorzinhas lá chamadas de alvéolos, tá? Os pulmões, né, ou pulmão, trata-se de um órgão duplo elástico localizado no interior da caixa torácica. O pulmão direito é composto por três partes, como eu falei para vocês, denominadas lobo superior, lobo médio e inferior, enquanto que o pulmão esquerdo possui apenas dois lados, superior e o inferior. Estão suspensos dentro da cavidade torácica por alguns ligamentos e pelos hilos que contêm seus vasos e brônquios e os ligam às estruturas do mediastino. Tá bom? Então, ó, lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Esse aqui é o pulmão direito. O lobo. Ah, não. Esse aqui continua sendo direito, tá? É que aqui tem uma vista posterior desse pulmão. E aí nós temos esse pulmão suspenso aí por alguns ligamentos, né?
e, consequentemente, eles vão ser irrigados aí por algumas veias ou artérias. E aqui no meio, se vocês observarem bem, é onde o coração, né, essa cavidade aqui, é a fase mediastínica, é isso? É onde o coração estará encaixado nos pulmões, tá bom? Ainda falando sobre eles, tá? Os pulmões são sustentados pelo diafragma, sendo recobertos por uma fina membrana chamada de pleura, responsável por sua proteção na caixa torácica. A pleura que reveste os pulmões é chamada de pleura visceral e aquela que reveste a cavidade torácica é chamada de pleura parietal. Entre uma e outra existe um espaço potencial chamado de espaço pleural. Disse potencial porque as duas superfícies da pleura estão praticamente em contato uma com a outra, separadas apenas por uma delgada camada de líquido. Lembra que eu falei para vocês, gente, que eu tinha uma imagem lá do sistema muscular? Eu falei para vocês, eu tenho uma imagem em algum lugar aí que mostra que o diafragma funciona como se fosse uma tampa. Ó a tampa aqui do nosso cavidade torácica. Esse aqui é o músculo diafragmático, tá? E é como eu expliquei para vocês, a pleura é uma camadinha de pele que reveste aí os nossos pulmões, seguido aí pelo líquido pleural, né? Pelo líquido, né? Que, que, que banha os nossos pulmões aí, servindo como uma segunda camada de proteção. Beleza? Aí aqui, na verdade, são só algumas informações sobre a fisiologia do sistema respiratório, que é como funciona, né? Nós vamos inspirar, o ar vai se dividir aí cerca de 25 vezes, as moléculas de oxigênio vão chegar nos alvéolos pulmonares, vão ser retiradas aí pelo sistema circulatório e ser jogadas aí para todas as células. Enquanto que os capilares, né, os capilares, as veias e artérias vão retirar o gás carbônico, tá? E vão trazer o gás carbônico, as moléculas de gás carbônico, até os alvéolos que vão ser expulsos para o meio externo, beleza? E aqui algumas informações, deixa eu ver se. Ah, tá. Algumas informações já finalizando aqui sobre como funciona a nossa inspiração e expiração, tá? Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais se contraem, fazendo com que o diafragma se rebaixe, se retifique a caixa torácica com de volume. Então, todas as vezes que nós enchemos o pulmão de ar, né, o nosso pulmão ele vai crescer de tamanho. As costelas elas vão, de certa forma, elas vão forçar um pouco para fora. O nosso diafragma desce para a parte de baixo e nós vamos encher o pulmão de ar, tá? Com o aumento de volume da caixa torácica, ocorre uma queda de pressão intratorácica para o nível abaixo da pressão atmosférica, fazendo que ocorra o fluxo de ar para dentro das vias aéreas e pulmões até que se equilibre esse gradiente de pressão. Acontece o contrário na expiração, tá? Porque na expiração, o diafragma e os músculos intercostais eles vão se relaxar, o diafragma vai se elevar e as costelas vão voltar ao volume normal, à posição original. Com isso, o volume da caixa torácica diminui, o pulmão diminui de tamanho também, faz com que o ar todo seja expulso, tá? Agora, não podemos esquecer de uma coisa: a inspiração é um ato ativo que requer contração muscular, enquanto que a expiração é um ato passivo. É claro que a nossa inspiração e expiração são movimentos voluntários. Eu não posso parar de respirar por um tempo, tá? Porém, em algum momento eu inspiro, né, de certa forma, entre aspas, conscientemente, mas a expiração, ela vai, em algum momento, ela vai começar a forçar para expulsar o ar para fora. Por isso que a inspiração é um ato ativo, ou seja, eu respiro conscientemente, né? Faço a contração muscular porque eu quero, mas a expiração, de certa forma, entre algumas aspas, eu não tenho controle, beleza? E por fim, né, falar aí sobre alguns padrões respiratórios. Aqui ao lado nós temos um gráfico, né, um pequeno gráfico, que vai mostrar para a gente aqui alguns padrões respiratórios. Isso aqui é só para curiosidade, não cai na prova, tá, gente? Mas aqui, ó, normalmente, a nossa frequência respiratória, nós somos adultos, em repouso, é de 12 a 20 respirações por minuto, onde nós estaremos aqui, ó, na eupneia, tá? Uma respiração nível normal, tá bom? Aí nós vamos ter a tal da frequência respiratória. Aí, todas as vezes que nós tivermos uma frequência respiratória
acima dos limites normais, ou seja, com intervalos menores de respiração entre uma inspiração e outra, nós teremos a taquipneia, ou seja, todas as vezes que nós respirarmos mais rápido, nós temos a taquipneia. Em contrapartida, todas as vezes que nós respirarmos mais devagar, nós teremos a bradipneia, tá? Então, aquela respiração mais profunda. E por fim, das mais importantes aqui, nós falamos da apneia, que é a ausência total de respiração. Existem alguns atletas aí que, inclusive, conseguem realizar a bradipneia, né? Conseguem dar uma reduzida aí, tanto em batimentos cardíacos quanto em ritmo respiratório, e alguns outros atletas conseguem praticar a apneia, né? Principalmente aqueles atletas que mergulham em altas profundidades, beleza? Ah, em crianças, a frequência respiratória vai ser um pouco maior do que em adultos, tá? Mas a frequência ela pode ser elevada por exercício, alterações emocionais, febre, dores ou qualquer outra condição patológica. Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Falamos bastante aí sobre o sistema respiratório, tá? Eu acho que deu para tirar bastante as dúvidas aí daqueles que estavam alguma dúvida das informações que foram passadas já, né? Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, estou à disposição para atendê-los aí via mensagem. Beleza, pessoal? Então, vou deixá-los por enquanto e daqui a pouco, né, ou amanhã, volto com a aula do dia 27. Essa aula de hoje aqui que eu estou passando para vocês é referente ao dia 26. Daqui a pouco eu vou gravar a do dia 27 e posto para vocês logo em seguida. Beleza, gente? Forte abraço, bons estudos a todos. Tchau, tchau.